Fala rapaziada, mostrar pra vocês como é que eu faço a pigmentação aqui, tanto de cabelo quanto de barba aqui na barbearia. E essa é uma das opções que eu utilizo de tinta. Tô usando uma tinta líquida, tá bom? Da Márcia, marca Márcia 2.0 preta. E também tô utilizando água oxigenada 20 volumes, beleza? Venho misturando, tá bom? Misturo bem aí. E na hora da aplicação, após eu já ter feito o acabamento frontal, né, o pezinho, tudo, com a ajuda de um pincel, eu venho primeiro definindo a marcação do acabamento, ou seja, deixo tudo bem retinho e primeiro de tudo eu faço essa definição. Então, ó, notem que eu sigo todo o alinhamento do perfil do cabelo dele, ó. Tá vendo? Depositando pouca tinta e fazendo essa marcação reta. E depois eu começo a espalhar um pouco para trás. Mas para que eu faço isso? Já para deixar bem definido o acabamento dele, não ficar torto de repente. Então a gente faz dessa forma, beleza? Bom, agora da mesma forma que eu fiz do outro lado, eu venho fazendo do outro lado do cabelo dele, fazendo a marcação no perfil na parte da frente do cabelo dele, tá bom? Por que eu faço isso? Porque, como eu falei pra vocês, eu marco e depois eu venho sombreando com a escovinha, tá vendo que eu venho passando a escovinha para tirar o excesso e já seguir o degradê do cabelo do cliente. Então, primeiro eu faço as marcações, aí depois eu passo a escovinha, tá bom? E se por um acaso não ficar tão definido o risco, por eu ter passado a escovinha, depois eu venho com o meu navalhete, tá vendo? Da forma que eu venho mostrando para vocês aí, dando as definições. Se eu vejo que se tem algum lugar que de repente não ficou ainda tão marcadinho, ó, eu volto com a tinta. O segredo é você ir aos poucos, tá bom? Nunca de uma vez só, você sempre vem aos poucos. Já vem sombreando com a sua escovinha, seguindo o sombreamento do cabelo, tá bom? Seguindo o degradê do cabelo. E depois, dando definição com o navalhete. Notem que, ó, tá vendo? Eu passo bem devagarinho a escovinha e depois eu faço a definição com o meu navalhete. Para deixar bem definido e bem acabado essa parte da frente do nosso cabelo do cliente, beleza? Bom, agora com o meu cliente já sentado, porque primeiro eu faço as marcações com ele deitado, porque eu tenho uma visibilidade maior. Agora com ele já em pé, eu venho tirando o excesso. Notem que quando eu passo a lâmina, eu tiro o excesso de tinta e dou uma maior definição aí no perfil do meu cliente na parte da frente. Notem que esse é um procedimento muito importante. Por quê? Porque ele evita de deixar manchado a frente do cabelo do cliente e se ficar por muito tempo aquela tinta depositada ali, ela pode manchar e você de repente não conseguir ter um resultado final muito bom. Agora eu começo pela parte de cima, depositando a tinta e espalhando, tá bom? Bem no centro da cabeça, sem deixar ir muito para as laterais. Por quê? Porque agora eu vou depositar o excesso. Olhem como a parte de cima do cabelo dele tem bastante falha devido à falta de cabelo. E com essa pigmentação a gente consegue cobrir as falhas e fora que dá um acabamento incrível para o corte, beleza? Eu venho espalhando bastante, ó, espalhando também com o intuito de pegar bastante no couro cabeludo, tá? Pegar bem mesmo no couro cabeludo do cliente, que é pra gente não ter mais essas falhas aí, pra gente esconder essas falhas com a pigmentação, beleza? Bom, agora com a ajuda de uma escovinha, eu vou começar a sombrear a parte da lateral com a tinta também, tá bom? E venho puxando aos poucos. Se de repente tiver muita tinta na parte de cima, toma cuidado para quando você estiver passando aí de cima para a lateral, para de repente você não puxar muita tinta e marcar o seu degradê ou deixar ele aí manchado, beleza? Eu venho puxando aos poucos, depois com a ajuda da escovinha, eu venho sombreando. Se tem algum detalhezinho que eu acho que está um pouco carregado, vocês viram que eu passei ali um pouco da mão ali para tirar, para não deixar, porque se de repente ficar carregado, quando essa tinta ela secar, quando ela começar a secar, ela vai manchar. Então você já vai criando a visibilidade aí de você ter essa percepção de quando a tinta estiver passando para as laterais, você já saber o que você está fazendo, tá bom? Então vem passando sempre aos poucos. Se de repente você não tem tanta confiança ainda em espalhar para a lateral, porque é uma das partes mais difíceis
porque a tinta tem que ter o mesmo segmento do degradê. Você passa pouca tinta na parte de cima e aí vem espalhando para as laterais, tá bom? E aí depois você completa aí a parte de cima. Então sempre aos pouquinhos, beleza, rapaziada? Bom, como eu não passei tanta tinta na parte de cima, lembra que eu falei para vocês para de repente eu não manchar a lateral? Agora eu venho passando mais tinta na parte de cima, porque a parte de cima é a parte que tem que ficar bem escura e as laterais ela tem que seguir o degradê do cabelo do cliente, beleza? Então você vai tampando as falhas, como se a gente pode dizer assim, dessa forma, né? A gente vem tampando todas as falhinhas para não deixar nenhuma parte aí com o fundo do cabelo aparecendo. Ou se aparecer, que seja o mínimo possível, tá bom? Então, ó, passei mais um pouco, continuo espalhando para as laterais e aí você vai fazendo esse procedimento sempre aos poucos, para de repente você não manchar a lateral do cabelo. Beleza? Ó, tá vendo que eu passei o meu dedo ali? Porque tinha um excesso de tinta. Então quando eu passo a mão ali, quando eu passo o dedo, é para tirar esse excesso e sempre ficar com esse aspecto esfumado, esse aspecto sombreado, beleza? Volto com o meu navalhete, dando a definição. Sempre é importante você estar com o navalhete ali do seu lado. Porque quando a gente passa a escovinha, às vezes você vai notar que a tinta ela vai um pouco para fora do acabamento, porque a gente precisa passar ali. Então aí você pega o navalhete rapidamente e sempre dá a definição aí na parte do perfil do cabelo do seu cliente, beleza? Notem como vai ficando aí o nosso degradê, ó, vai ficando bem esfumadinho, tá bom? Vai ficando com um aspecto bem legal, sem estar manchado, esse é muito importante também. Bom, agora com o pincel e a tinta, ó, eu vou mostrar para vocês como eu faço a pigmentação na barba. É muito simples, eu também não gosto de deixar ela muito carregada não, tá bom? Então, o que eu venho fazendo em primeiro momento? No meu primeiro momento, eu faço a marcação sempre da linha de cima da barba, tá vendo? Da parte da bochecha do meu cliente. Primeiro, eu deposito pouca tinta fazendo uma marcação, tá vendo? Ó? Meio que uma marcação reta e também já dou uma leve sombreadinha com meu próprio pincel. E eu nunca coloco muita tinta não, porque de repente pode manchar. E notem que na outra mão já estou segurando a escovinha e também o meu navalhete, porque esse é um procedimento muito rápido e se de repente você demorar, pode manchar aí ou se não ficar muito carregada. Então dei uma leve esfumada com a escovinha, já volto com o meu navalhete, ó, dando definição nessa barba, tá bom? Vou dar uma dica também muito importante para vocês. Se de repente a barba do seu cliente ficar muito escura, ou a barba ou o cabelo, e ele quiser deixar de uma forma mais natural, você utiliza o shampoo na hora da lavagem, tá bom? Por conta do pH do shampoo, ele tem um poder de limpeza maior, então ele ajuda aí a tirar o excesso. Só que se você passar e esfregar muito, de repente pode sair bastante e só ficar somente nos fios. Então você vai passando lá no seu cliente, pede para ele lavar a barba e aí vai tirando o excesso até ficar no tom que ele goste, beleza? Bom, e olha como tá ficando a nossa barba aí, mostrar para vocês. Tá vendo que eu passo, sombreio para não deixar muito carregada, sem esquecer de que depois ela vai ficar cada vez mais escura. Então você vem sempre passando aos poucos. Agora eu vou fazer essa linha da parte de trás aqui, ó, próximo da orelha, tá? A parte do maxilar. Faço essa marcação também com o nosso pincel e aí venho espalhando com a escovinha no intuito de esfumar e não ficar tão carregada a barba. Notem que eu venho passando sempre para o centro da barba, ó, tá vendo? Eu venho sempre passando para o centro da barba para ela não ficar tão carregada. E com o navalhete, ó, eu volto dando definição no risco que eu quero. Então não esqueça, você passou a escovinha para esfumar ali a tinta que você passou, volta com o navalhete para dar definição, tá bom? Agora com o meu cliente deitado, tá? E com a ajuda de um pincel menor, eu vou fazer a definição por dentro do queixo do meu cliente. Também fazendo a marcação aí das definições, das linhas que eu marquei com o navalhete aí quando eu estava fazendo a barba do meu cliente, beleza? Então eu faço essa definição com a tinta e aí venho também espalhando um pouquinho com o meu pincelzinho,
tá bom? Sempre de leve e sempre sem colocar muita tinta, sem depositar muita tinta na pele do cliente, porque você consegue ter um controle maior do que você está fazendo, beleza? Bom, aqui na parte do centro do cavanhaque, tá vendo? Na parte bem do meio, eu deposito pouca tinta, peço para o meu cliente esticar, tá vendo? E coloco pouca tinta, porque ele não tem tanto fio aí nessa parte. Então, de repente, para não deixar muito artificial, eu peço para ele esticar e deposito pouca tinta, beleza? Sempre espalhando, notem que eu sempre venho espalhando e sempre depositando pouca tinta para mim poder ter um controle maior do que eu estou fazendo, como eu sempre falo para vocês. É legal você ter esse controle, de repente você colocar muita tinta, quando você espalhar, acaba manchando. Na parte do bigode do meu cliente também, ó, eu venho colocando pouca tinta e também já venho espalhando com o próprio pincel. Com o meu próprio pincel, eu coloco a tinta e já espalho com ele mesmo, beleza? Venho fazendo a mesma coisa do outro lado, seguindo a marcação da barba que eu fiz. A gente só vai seguir com a tinta o que a gente fez lá com o navalete quando a gente marcou a barba quando estava fazendo, beleza? Bom, e após eu fazer as marcações, agora eu volto com a minha escovinha, somente espalhando, tá? O excesso, de repente se ficou algum excesso de tinta, sem deixar muito carregado, beleza? Venho espalhando por toda a barba do meu cliente. Bom, rapaziada, tá aí o resultado final, tá bom? Da nossa pigmentação. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Também segue o meu Instagram, @tagnerramos. E tamo junto. Até a próxima videoaula, rapaziada. Um abraço.